Olá, pessoal! Quero começar agradecendo de coração por assistirem a este vídeo sobre a Copa do Mundo de 2002, um evento inesquecível na história do futebol mundial. Essa edição foi realmente marcante por várias razões. Foi a primeira vez que o Brasil conquistou o pentacampeonato, um feito que encheu de orgulho todos os brasileiros e fãs do esporte ao redor do mundo. A Copa de 2002 aconteceu na Coreia do Sul, no Japão, sendo a primeira vez que o torneio foi realizado em dois países diferentes na Ásia, o que trouxe uma atmosfera única e cheia de energia. Além disso, tivemos jogos emocionantes, jogadas incríveis e uma final que ficará para sempre na memória, com o Brasil vencendo a Alemanha por 2-0, com gols históricos de Ronaldo. É realmente uma história de superação, talento e paixão pelo futebol. Espero que vocês gostem de relembrar esses momentos especiais comigo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos legais para vocês. E, claro, se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora mesmo e ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado! Fiquem agora com o vídeo. A final da Copa do Mundo da FIFA de 2002. Foi a partida final da Copa do Mundo FIFA de 2002, a 17ª edição da competição quadrienal de futebol organizada pela FIFA para seleções masculinas de suas associações. Ela foi realizada no Estádio Internacional em Yokohama, Japão, em 30 de junho de 2002 e foi disputada por Alemanha e Brasil. O torneio incluiu os anfitriões Japão e Coreia do Sul, a campeã França e outras 29 equipes que saíram das eliminatórias organizadas pelas 6 confederações da FIFA. As 32 equipes competiram em uma fase de grupos, da qual 16 se classificaram para a fase eliminatória. A caminho da final, a Alemanha terminou em primeiro no grupo E, com 2 vitórias e um empate. Derrotou o Paraguai nas oitavas de final, os Estados Unidos nas quartas de final e a Coreia do Sul nas semifinais. O Brasil terminou na liderança do grupo C com 3 vitórias, antes de derrotar a Bélgica nas oitavas de final, a Inglaterra nas quartas de final e a Turquia na semifinal. A final aconteceu diante de 69.029 torcedores, com cerca de 1,1 milhão de espectadores assistindo pela televisão, e foi arbitrada por Pierluigi Collina, da Itália. O Brasil venceu a Alemanha por 2-0. Após um primeiro tempo sem gols, o Brasil abriu o placar com Ronaldo aos 67 minutos, marcando após que o goleiro alemão Oliver, quem chamou de seu único erro na Copa. Os brasileiros ampliaram 12 minutos depois, quando Kleberson correu em direção à área alemã antes de passar para Rivaldo. Ele deixou a bola passar por entre suas pernas e ela chegou a Ronaldo, que dominou e chutou a bola no canto inferior da rede de Caen. A vitória do Brasil foi seu 5º título da Copa do Mundo, que continua sendo um recorde até hoje. Ronaldo foi eleito o homem da partida, enquanto Caen recebeu a bola de ouro como jogador de destaque do torneio pela FIFA. O técnico do Brasil, Luiz Felipe Scolari, expressou a alegria de saber que fizemos nosso trabalho, ao mesmo tempo em que observou que foi cheio de muito trabalho duro. Rudi Völler, técnico da Alemanha, disse: "Quando você perde um jogo, a decepção é grande, é claro, mas não é nenhuma vergonha perder contra um time como o Brasil." Na Copa do Mundo seguinte, na Alemanha, em 2006, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França, enquanto a Alemanha chegou à fase semifinal em casa e acabou terminando em terceiro. A Copa do Mundo FIFA de 2002 foi a 17ª edição da Copa do Mundo FIFA, principal competição de futebol masculino de seleções, e foi sediada no Japão e na Coreia do Sul entre 31 de maio e 30 de junho de 2002. Ambas as seleções do Japão e da Coreia do Sul se classificaram automaticamente para o torneio como sedes, assim como a França, por ter sido campeã da última edição, em 1998. Esta, inclusive, foi a última ocasião em que uma seleção campeã de uma Copa do Mundo FIFA se classificou automaticamente para a próxima edição.
As 29 vagas restantes foram decididas em eliminatórias que ocorreram entre março de 2000 e novembro de 2001, organizadas pelas 6 confederações da FIFA e que envolveram 193 times. No torneio, as seleções foram divididas em 8 grupos de 4, com cada equipe jogando contra si uma vez, no formato de pontos corridos. As 2 melhores de cada grupo avançaram para a fase de mata-mata. A França, então atual campeã, foi eliminada na fase de grupos, perdendo os jogos contra Senegal e Dinamarca e terminou na última posição do Grupo A. A decisão foi realizada no Estádio Internacional de Yokohama, onde 3 outros jogos do torneio foram realizados. O estádio era o maior da Copa, assim como o maior do Japão, com capacidade para 70 mil pessoas. O público pagante somado de todos os jogos da Copa no estádio foi de 260 mil. Desta vez sobrou até para a bola da Copa. A bola utilizada para o jogo foi a Adidas Fevernova, feita especificamente para a competição. Seu desenho era diferente do tipo normal tango de formas de 3 pontas conectando cada hexágono. Ao invés disso, introduziu uma forma diferente, semelhante a um triângulo, em 4 hexágonos. Esse visual e uso de cores foram baseados na cultura asiática. Ela foi fabricada usando uma camada de espuma sintática e a Adidas disse que deveria dar à bola uma trajetória de voo mais precisa e previsível. A empresa alemã afirmou que a bola era menor e mais pesada do que a circunferência e o peso médios permitidos, mas vários jogadores criticaram a esfera. O goleiro italiano Gianluigi Buffon a chamou de uma bola quicadora infantil e ridícula, enquanto o atacante brasileiro Edilson disse que ela era muito grande e muito leve. Na Copa do Mundo anterior, em 1998, a Alemanha chegou até as quartas de final, onde foi eliminada pela Croácia. O time sofreu com várias contusões antes do início da Copa de 2002, incluindo o meio-campista Sebastian Deisler, que foi cortado 2 dias antes da equipe partir para o torneio devido a uma lesão sofrida no joelho em um amistoso contra a Áustria. O também meio-campista Mehmet Scholl e os defensores Christian Worns e Jens Novotny também foram cortados da Copa devido a contusões. O Brasil, por sua vez, chegou à final da Copa de 1998, onde perdeu por 0-3 para a França. Entre essa derrota e 2002, o Brasil passou por uma série de mudanças no seu comando técnico. O primeiro foi Vanderlei Luxemburgo, que teve seu contrato rescindido após a equipe perder a final da Copa das Confederações FIFA de 1999 contra o México e ser eliminado nas quartas de final do Torneio Olímpico de Futebol de 2000. Ele foi sucedido por Emerson Leão, que foi demitido em 2001, após vencer apenas 4 de 11 jogos no comando da seleção brasileira e correndo o risco de não a classificar para uma Ronaldinho de volta ao time após ter cumprido suspensão na semifinal. Ele substituiu Edilson, quem a BBC Sport descreveu como sendo uma substituição fraca de Ronaldinho e que realizou uma performance quase anônima o tempo todo. Fora isso, a seleção brasileira não havia sofrido alterações em relação a que venceu a Turquia. Ronaldo manteve o diferente corte de cabelo, chamado, na época de corte cascão em homenagem ao personagem da Turma da Mônica, que utilizou na semifinal. Anos depois, ele afirmou, em entrevista ao jornal inglês The Sun, que foi uma estratégia para mudar o foco das suas condições físicas, afirmando, minha virilha estava doendo. Eu estava apenas 60%. Então raspei a cabeça. Todo mundo falava apenas do meu problema físico. Quando eu cheguei para treinar com aquele corte de cabelo, todos pararam de falar da lesão. Brasil. O Brasil foi sorteado no Grupo C, com Turquia, China e Costa Rica. Seu primeiro jogo foi em 3 de junho, contra a Turquia, na cidade sul-coreana de Ulsan. Nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante turco Aza SS abriu o placar para a seleção otomana. Na segunda etapa, o atacante Ronaldo empatou aos 5 minutos. 4 minutos antes do fim do tempo regulamentar, o árbitro concedeu um pênalti para o Brasil após o defensor turco Alpa Özal cometer falta sobre o atacante brasileiro Luizão.
Além disso, Alpa recebeu um cartão vermelho. O meio-atacante Rivaldo converteu o pênalti e garantiu a vitória brasileira por 2-1. Durante o jogo, o defensor turco Hakan Ünsal chutou uma bola em direção a Rivaldo que acabou acertando sua coxa, mas o brasileiro caiu no chão com as mãos no rosto. O árbitro deu um cartão amarelo para Hakan. Como ele já havia sido advertido antes, recebeu um segundo cartão e acabou sendo expulso do jogo. No segundo jogo, contra a China, no estádio da Copa do Mundo de Jeju, em seu Vipo, o Brasil venceu por 4-0, com Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Ronaldo fazendo os gols. No seu último jogo, contra a Costa Rica, em Suwon, o Brasil conquistou uma vitória por 5-2. Ronaldo marcou 2 gols, com Edmilson, Rivaldo e Júnior marcando os restantes. O Brasil fechou o grupo em primeiro lugar, com 9 pontos e 11 gols marcados. Nas oitavas de final, enfrentou a Bélgica, segunda colocada do Grupo H, no estádio Kobe Wig, em Kobe, no Japão. A partida não teve gols até os 22 minutos do segundo tempo, quando Rivaldo abriu o placar para o Brasil. Ronaldo fez o segundo gol 20 minutos depois, fechando uma vitória por 2-0. O Brasil enfrentou a Inglaterra em Shizuoka nas quartas de final. A seleção europeia abriu o placar com Michael Owen aos 23 minutos. O jogo foi empatado nos acréscimos do segundo tempo, quando Rivaldo marcou. Na segunda etapa, Ronaldinho fez 2-1 para o Brasil. O próprio meia foi expulso pelo árbitro 7 minutos depois após falta cometida no defensor inglês Danny Mills. Isso significou que ele estaria suspenso na próxima fase. Embora tenham jogado o resto do jogo com 10 jogadores, os brasileiros conseguiram segurar a vitória e avançaram para as semifinais. Nesta partida, o Brasil enfrentou a Turquia pela segunda vez no torneio, no estádio de Saitama. O jogo não teve gols até os 4 minutos do segundo tempo, quando Ronaldo fez o único gol após chutar, com a ponta do pé direito, da entrada da área. A bola passou pelo goleiro turco Russo Recer e o Brasil venceu por 1-0. Como foi a partida? Primeiro tempo. O Brasil deu a saída de bola às 20 horas do horário local, em frente a um público de pouco mais de 69 mil pessoas e uma audiência televisiva estimada na casa dos 1,1 bilhão. O clima no aeroporto internacional de Tóquio, a 17 quilômetros, 11 milhas, do estádio foi registrado como nublado na hora do início do jogo, com uma temperatura de 21 graus Celsius, 70 graus Fahrenheit e 88% de umidade relativa do ar. Logo aos 6 minutos, o zagueiro brasileiro Roque Júnior levou o primeiro cartão amarelo da partida ao cometer falta em Neuville. 3 minutos depois, Klose também foi advertido após dar uma cotovelada em Edmilson. Scott Murray, do jornal inglês The Guardian, descreveu a Alemanha como bem em cima nos primeiros 15 minutos, e ela teve uma oportunidade de marcar quando Bernd Schneider passou por Gilberto Silva antes de cruzar a bola na área em direção a Klose, onde a bola foi afastada por Edmilson. Entretanto, foi o Brasil que teve, segundo Murray, a primeira chance real de gol da partida aos 18 minutos. Ronaldinho deu passe para Ronaldo, que ficou no mano a mano com o Kahn. O atacante chutou com seu pé esquerdo, mas a bola foi para fora. Aos 30 minutos, Ronaldinho deu novo passe para Ronaldo, que novamente ficou cara a cara com o Kahn. Mas o atacante, pressionado pelo zagueiro alemão Thomas Link, não conseguiu chutar com muita força, e Kahn defendeu. Pouco antes do intervalo, o meia alemão Thorsten Frings tentou, do lado direito, um cruzamento na área brasileira em direção a Klose, mas a bola passou por todos os jogadores. Neuville recuperou e passou a bola para Jeremies, que, de fora da área, tentou um chute forte, mas a bola subiu e foi para fora. Kleberson então teve 2 chances para abrir o placar, chutando para fora aos 42 minutos e acertando travessão em um chute de fora da área 2 minutos depois. Ronaldo perdeu então a sua terceira chance de gol nos acréscimos. Roberto Carlos chutou a bola em direção à área alemã. Ronaldo tentou dominar, mas ela escapou. Rebateu no zagueiro Christoph Metzelder e voltou para o atacante,
que chutou da marca do pênalti de perna esquerda. Kahn defendeu com seu joelho direito. Segundo tempo. As duas equipes votaram sem alterações para o segundo tempo. Logo a 1 minuto de jogo, Jeremias teve a chance de dar a vantagem à Alemanha quando Neuville cobrou escanteio em sua direção, mas sua cabeçada foi bloqueada por Edmilson. Os alemães tiveram outra oportunidade aos 5 minutos, quando Neuville cobrou falta de longe, mas o goleiro brasileiro Marcos espalmou a bola, que ainda bateu na trave esquerda, com sua mão esquerda. 3 minutos depois, Roberto Carlos cruzou na área, onde Gilberto Silva cabeceou, mas quem fez a defesa. Aos 10 minutos, a Alemanha teve um chance com Frings, que arriscou um chute de fora da área, mas se passou por cima do travessão. 2 minutos depois, um arremate de Dietmar Hamann também passou por cima do gol. Aos 15 minutos, Cafu recebeu o passe de Ronaldinho pela direita e tentou um cruzamento buscando Ronaldo ou Rivaldo, mas a bola foi com muita força e atravessou a área alemã rumo à linha de fundo. Aos 22 minutos, o Brasil fez o primeiro gol da partida. Ronaldo roubou a bola de Hamann perto da área alemã e passou para Rivaldo. O meia-atacante brasileiro arriscou um chute a gol de perna esquerda. Kahn tentou agarrar a bola, mas não a encaixou corretamente e ela escapou de suas mãos. Ronaldo, que vinha em velocidade, tocou de pé direito para o gol e abriu o placar. 12 minutos depois, os brasileiros ampliaram a vantagem. Kleberson deu um passe da direita em direção a Rivaldo, que estava na meia-lua. Ele deixou a bola passar entre suas pernas para ela chegar a Ronaldo, que, dentro da área alemã, dominou e chutou de perna direita no canto esquerdo de Kahn, fazendo seu segundo gol na partida. A Alemanha teve uma chance para diminuir a vantagem aos 38 minutos, quando Oliver Bierhoff, que havia entrado no lugar de Klose, acertou um chute de dentro da área brasileira, mas Marcos conseguiu espalmar para escanteio. Nos acréscimos do segundo tempo, Christian Ziyech aproveitou uma bola que sobrou após disputa entre Roque Júnior e Bierhoff e chutou de perna direita, mas Marcos pegou sem dar rebote. Esse foi o último lance de perigo antes do árbitro encerrar o jogo após 3 minutos de acréscimo. A vitória marcou a 5ª conquista de Copa do Mundo do Brasil, que até hoje continua sendo recorde, à frente da própria Alemanha e da Itália, que tem 4 títulos cada. A seleção brasileira tornou-se também a primeira e única até os dias de hoje a conquistar a Copa do Mundo em 3 continentes diferentes, considerando a América como um todo: europeu 1958, americano 1962, 1970 e 1994 e asiático 2002. Apesar de estar presente, o imperador japonês Akihito não participou da cerimônia de entrega de troféu, pois isso não fazia parte dos costumes japoneses. O então presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o ex-jogador e 3 vezes vencedor da Copa do Mundo pelo Brasil, Pelé, entregaram o troféu ao capitão brasileiro Cafu em campo. O lateral direito, inclusive, é o único jogador até hoje a participar de 3 finais consecutivas de Copas do Mundo, 1994, 1998 e 2002. Ronaldo foi nomeado como craque da partida, enquanto Kahn recebeu a bola de ouro como melhor jogador do torneio. Até hoje, ele é o único goleiro a receber esse prêmio. Kahn também recebeu o prêmio Lev Yashin, conhecido desde 2010 como Luva de Ouro, como melhor goleiro da competição. Após o torneio, a FIFA fez uma revisão em vídeo do incidente no primeiro jogo entre Brasil e Turquia envolvendo Hakan Ünsal e Rivaldo e decidiu multar o brasileiro em 11.670 francos suíços por enganar o árbitro. O técnico Luiz Felipe Scolari expressou sua alegria com o resultado após o jogo, bem como notou a felicidade do povo brasileiro, dizendo que eles tiveram a alegria de saber que nós fizemos nosso papel, mas foi cheio de muito trabalho árduo. O Brasil novamente campeão mundial não é algo que podemos esquecer. Ronaldo afirmou: "Os gols coroaram o meu trabalho e o trabalho da equipe inteira. Eu trabalhei durante 2 anos tentando me recuperar daquela lesão e hoje Deus reservou isso para mim e para a seleção brasileira.
Estou muito feliz. Com os 2 gols marcados na final, o atacante igualou-se a Pelé como o maior artilheiro brasileiro em Copas. Falando sobre sua falha no primeiro gol brasileiro, Kahn disse: "Foi meu único erro na Copa. Foi 10 vezes pior do que qualquer erro que já cometi. Não há como eu me sentir melhor ou fazer o meu erro desaparecer." O técnico Rudi Voller inocentou o goleiro, afirmando: "Ele jogou uma Copa do Mundo dos sonhos. Ele fez defesas sensacionais que ninguém poderia esperar." A respeito da derrota alemã, ele disse: "Quando você perde um jogo, a decepção é grande, é claro. Mas não é nenhuma vergonha perder para um time como o Brasil." Mais de 200 nações e territórios transmitiram a final por rádio e pela televisão no total. 232 canais de televisão transmitiram a partida, que foi um novo recorde para uma final de Copa do Mundo, que foi quebrado na final da edição seguinte. A final teve a maior audiência televisiva de todo o torneio, atraindo mais de 63 milhões de espectadores em países medidos pela Nielsen Holdings. A partida da Alemanha contra a Coreia do Sul ficou em segundo lugar, com grande parte do país anfitrião assistindo ao jogo. Foi a partida que não foi uma final mais assistida na história da Copa do Mundo. Um dos momentos mais memoráveis dessa Copa foi a surpreendente vitória do Brasil, que conquistou seu 5º título mundial ao derrotar a Alemanha na final por 2-0, com um gol de Ronaldo. Essa conquista consolidou ainda mais a posição do Brasil como uma das maiores potências do futebol mundial. Além disso, a competição ficou marcada por várias surpresas, como a eliminação precoce de times considerados favoritos, incluindo a França, que era a atual campeã, e a Argentina, que tinha uma equipe forte e esperava avançar mais na competição. Outro destaque foi a performance de jogadores que entraram para a história, como Ronaldo, que se recuperou de uma fase difícil e brilhou na fase final do torneio, e o jovem atacante brasileiro Ronaldinho, que encantou com sua habilidade e criatividade. A Copa de 2002 também foi marcada por uma atmosfera vibrante, com torcedores de diferentes países celebrando futebol e promovendo uma verdadeira festa multicultural. Em resumo, a Copa de 2002 foi um evento que deixou uma marca duradoura no esporte, não apenas pelos resultados esportivos, mas também pela união e alegria que proporcionou a milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela reforçou a importância do futebol como uma linguagem universal, capaz de promover paz, amizade e celebração da diversidade cultural. Grande abraço!